Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. E assim, pela graça de Deus, a gente procura compartilhar a palavra de Deus, e a gente está no mês de maio, mês tradicionalmente mês da família, dedicado à família, a oração pelas famílias, intercessão pelas famílias, sempre procurando trazer uma palavra para as famílias. Então, eu espero em nome de Jesus que essa palavra compartilhada hoje, individualmente, toque o seu e o meu coração, toque o coração das mamães e também das famílias. Afinal, esse é o nosso propósito aqui, tá? É a palavra de Deus. Ela trabalha de forma simultânea, de várias maneiras, porque é a palavra de Deus. Então, toda a autoridade está na palavra de Deus, e não naquele que prega, né? Mas está nela, na palavra de Deus. Então, vamos lá. O texto base, chave, que nós vamos compartilhar está em Provérbios 18, 21. O poder da comunicação na família. O poder da comunicação na família. Provérbios 18, 21, e depois nós vamos destacar alguns outros versículos da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus na NVI, Nova Versão Internacional. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu quero ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que eu gostei muito da forma como esse versículo é exposto aqui na nova tradução da linguagem de hoje. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Comunicação. Comunicação nas relações interpessoais, nas nossas relações, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, num grupo, enfim, um diálogo entre uma pessoa e a outra, comunicação. Mas nós vamos tratar da comunicação, essencialmente falando a comunicação, o poder da comunicação saudável na família, né? Alguém já disse que a nossa família é o nosso maior bem, e eu concordo com essa pessoa. Porque a família, o lar, foi planejado por Deus para ser um lugar de acolhimento, um lugar de abrigo, abrigar as pessoas. A família foi planejada por Deus para ser uma fonte no deserto, para nos prover de afeto, para nos prover de amor, para nos prover de correção, para nos prover de encorajamento e para nos preparar para a vida. Olha só que bênção essa instituição, a família que foi planejada por Deus. Isso está lá já em Gênesis, tá? Não é conversa nossa inventada, não. Está lá no livro das origens, dos começos, né? Gênesis. Entretanto, queridos, há um elemento que se chama comunicação, que se esse elemento, a comunicação, não estiver bem, se não for saudável, pode abalar, pode destruir relacionamentos. E, por consequência, abalando, afetando, destruindo relacionamentos, pode abalar, destruir famílias. Olha só a importância, o poder da comunicação na família. Vida corrida, muitas agitações, muitas ocupações, muitas distrações, tantas aberturas, tantas oportunidades para interagir, para se comunicar com o mundo, né? Tudo isso concorre com a comunicação saudável na família. Essas distrações, a correria da vida, a agitação da vida, as aberturas de comunicação com o mundo através da tecnologia, tudo isso concorre com a comunicação saudável na família. Você
Já percebeu que reunir-se em família, no dia a dia, está quase impossível? Já percebeu isso? Mas é se reunir mesmo, se juntar, se sentar ao redor de uma mesa, de uma refeição, ou se juntar para uma conversa em família, juntos, está quase impossível no nosso dia a dia, por conta desse monte de coisa. As agendas não batem, os horários não batem. Se a esposa trabalha em casa, o marido chega tarde. Os filhos vão para a escola, faculdade, eu também ao trabalho. As agendas e os horários não batem. Olha que desafio de se reunir em família, dentro de um mesmo lugar. E o que dizer, né? Como a gente já falou, das refeições juntos. A gente, quando consegue bem, cada um pega o seu prato e vai para um canto da casa, não é verdade? Vai para a frente da televisão, vai para o quarto, vai para um outro canto aí da casa, quando a gente consegue. Que desafio! Quantas dificuldades de conseguirmos fazer isso. Eu tive uma fase, eu acredito que a maioria de vocês, se não todos vocês, uma fase na minha infância, pré-adolescência, adolescência, que todo final de semana era uma galera junto, família, pai, mãe, os avós, tios, reunido, uma loucura, né? O almoço começava a ser preparado já às 9 horas da manhã, já estava todo mundo lá conversando, e depois uma mesa grande. Quando não cabia todo mundo junto, ficava ali perto, sentado nas cadeiras e tal. Que saudade. Eu sei, é um mundo moderno, é difícil, muitas coisas estão mudando. Sim, eu sei, eu entendo. Mas com isso está indo embora muitas coisas. E junto com elas a comunicação, o diálogo em família. E quando a gente está junto, a gente consegue, essa reunião em família, seja ao redor da mesa, seja com um propósito definido, a gente consegue dar risada, a gente consegue conversar sobre assuntos sérios, assuntos importantes, onde essas conversas também têm confronto em amor, correção, ou deveria ter, onde nós compartilhamos em família decisões importantes que precisam ser tomadas, ouvimos uns aos outros. Infelizmente, a gente tem tido dificuldade com isso. A comunicação tem sido afetada, as famílias têm sido afetadas por falta disso. E por causa disso, as relações vão se enfraquecendo. As conversas elas vão se tornando cada vez mais rasas, superficiais, né? Fica naquela superficialidade. A gente parece que pergunta, como é que foi hoje? Mas a gente pergunta, ao mesmo tempo, a gente parece que não alonga muito não, porque tem coisas para fazer, estou cansado e tal, estou cansada. Puxa vida! Infelizmente, as relações começam a se enfraquecer, as conversas vão se tornando cada vez mais superficiais. E nós ficamos juntos no mesmo lugar, mas a gente se fala pouco. A gente não se comunica. E comunicação, diálogo tem a ver com intimidade. Olha que absurdo, a gente começa a perder a intimidade dentro da própria casa. E eu destaquei aqui algo que me chamou muita atenção de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: família pressupõe relacionamento. Vocês concordam? Não tem como. Família pressupõe que tem que haver relacionamento.
E para haver relacionamento tem que ter comunicação. E para ter comunicação tem que ter diálogo. Não tem como ter comunicação sem diálogo. E esse diálogo pressupõe intimidade. Família, relacionamento, comunicação, diálogo e intimidade. Tudo está interligado, elas coexistem. Não existe uma coisa sem a outra. Por isso que o nosso tema é o poder da comunicação na família. E o que dizer da era da comunicação, né? Comunicação rápida, acelerada, né? Através dos meios digitais, da internet, e parece que a gente está ficando cada vez mais peritos, cada vez mais hábeis na tecnologia, mas cada vez mais fracos. Talvez, usando um outro termo, cada vez mais analfabetos nos relacionamentos. Que triste realidade. E, gente, a gente não está falando aqui, no nosso grupo aqui, isso é no mundo. É no mundo inteiro. Isso acontece no mundo todo. Estamos cada vez mais conectados com a tecnologia, cada vez mais conectados com o mundo virtual e cada vez mais desconectados de pessoas, de gente. E assim a gente constrói relacionamentos fragilizados, superficiais. E alguém já disse que, se referindo a divórcio, né? Que o divórcio começa com a morte do diálogo na família. E eu também concordo com essa pessoa. E pensando nessa linha, né? Qual a vantagem, qual o benefício? Pode ser que tenha, sim. Mas quais são de ter mais de, 1.000 amigos virtuais, mas não ter um amigo dentro de casa? Será que compensa, né? Será que supera? E a gente, então, por isso, precisa rever algumas prioridades na nossa vida, na nossa família. Pessoas vêm antes de coisas e família vem antes de atividades. A gente tem que tomar cuidado para não inverter essas coisas, essas prioridades. Mas o texto de Provérbios 18, 21, ressalta justamente a importância da comunicação, do diálogo na família. E, claro, em todas as relações, mas a gente está aqui falando de família. O texto diz que eu posso dar vida, e o texto também diz que eu posso destruir, dar vida ao relacionamento, aos relacionamentos, mas eu posso destruir o meu relacionamento. Dependendo da maneira como eu me comunico, dependendo da maneira como eu converso, dependendo da qualidade daquilo que eu falo. E aí, a Bíblia diz que é uma questão de decisão, de escolha. Você entende? É uma questão de escolha, de decisão. Eu escolho dar vida aos meus relacionamentos ou destruir os meus relacionamentos, dependendo da forma como eu me comunico, da forma como eu tenho um diálogo. Eu posso me aproximar ou posso me afastar de pessoas. E isso dentro da família é uma realidade. E eu gostei muito da forma como a Nova Tradução na Linguagem de hoje coloca esse versículo. Use bem as suas palavras. Reflita bem antes de falar. Pense bem, reflita. E dependendo da forma como você se comunicar, você será recompensado, comerão do seu fruto. Eu estou fazendo um curso na empresa onde eu trabalho,
E a gente teve um tema lá sobre comunicação não violenta. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse tema? Comunicação não violenta? Tem um livro com esse título, Comunicação Não Violenta. Eu marquei aqui, escrevi aqui. Autor Marshall Rosenberg, da editora Ágora. Comunicação não violenta. É onde o autor ele discorre sobre a necessidade de técnicas de resolver conflitos nos relacionamentos. Em um mundo caótico. Em um mundo cheio de conflitos interpessoais. E a gente, de novo, traz isso para dentro de casa. E ele fala que a chave para a solução é a boa comunicação como uma arma poderosa e eficaz para combater isso. A comunicação violenta. Por isso que o título do livro é Comunicação Não Violenta. E olha só que tremendo, existem livros e livros que falam sobre isso, sobre comunicação. E a palavra de Deus já fala sobre a comunicação não violenta. A gente vê lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10, Tiago orientando os crentes, os cristãos, falando, olha gente, da mesma boca procedem palavras que abençoam, mas também palavras que amaldiçoam. Isso não pode ser assim, Tiago fala. Isso não pode ser assim. Falando sobre a importância de controlarmos a língua. Comunicação não violenta. O Fê, coloca, por favor, Tiago 1,19. Olha de novo o que a palavra de Deus fala sobre o poder da comunicação e como nós devemos refletir antes de falar. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Olha aí, orientação da palavra de Deus para combater a comunicação violenta, aquela comunicação que magoa, que fere, que destrói relacionamentos. A palavra de Deus já trabalha isso, né? Desde que mundo é mundo. E de novo a gente vê aí que é uma decisão que eu e você temos que tomar, é uma decisão, é uma escolha que nós precisamos fazer, é uma escolha, é uma decisão que nós precisamos tomar, de praticar uma comunicação, um diálogo dentro de casa, em família, nas nossas relações, uma comunicação saudável, e isso exige esforço, empenho, sacrifício, exige de mim, de você, exige de nós isso. Empenho, esforço, sacrifício, disposição, obediência à palavra de Deus, de cada parte dentro da família, para que essa comunicação seja saudável. Eu estava lendo um livro e diz que existiu um filósofo italiano de nome Zenão. Zenão. Você já ouviu, pastor, falar de Zenão? Não? Alguém já ouviu falar? Só Zenon, jogador, né? Mas esse filósofo aí, Zenão, filósofo italiano, ele dizia assim, olha, nós precisamos considerar, pensar bem, os nossos ouvidos, nós temos dois, e eles são externos, sem bloqueio, sem impedimento, porque a gente precisa ouvir primeiro, saber ouvir. E a nossa língua está escondida, nós temos aqui boca e dente protegendo a língua. Consideremos isso. Está aí o que a palavra de Deus já falou antes de dizer não. Prontos para ouvir e tardios para falar. E eu também li que o falecido pastor e teólogo, escritor John MacArthur, ele falou assim, que eu não sei qual a base científica, estatística que ele pegou, mas ele disse que, em média, no mundo, eu achei uma quantidade grande de palavras, mas, em média, no mundo, diz que cada pessoa fala cerca de 18 mil palavras um dia. Uau, eu achei isso na média, tá, queridos? Pode ser que você, durante o dia, não fale 100. Mas a média no mundo, cada pessoa fala cerca de 18 mil palavras por dia.
E que essas palavras são suficientes para preencher 54 páginas de um livro. Agora, desse monte de palavras, quantas delas edificam, abençoam, encorajam pessoas? E quantos delas põem para baixo, destrói relacionamento, fere, machuca? Uau! Sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A importância da comunicação saudável na família, nos nossos relacionamentos. Olha só o que Provérbios, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Ou seja, são saudáveis para a alma e para o corpo. Saúde para a alma e saúde física. Quem não gosta de ouvir uma palavra de encorajamento, uma palavra que abençoa, que toca o nosso coração? Quem não gosta? E a Bíblia diz que isso é importante e necessário, nós precisamos praticar isso, e praticar isso dentro da família. Porque a família é o núcleo da sociedade. Nossa língua deve ser como um remédio que cura, e não um veneno que mata, que destrói. A nossa comunicação, os nossos diálogos, a nossa comunicação, ela tem poder de ser terapêutica. E a gente vê que isso está comprovado aí por estudiosos da psicanálise e assim por diante. Olha só. Portanto, queridos, nossas palavras precisam, a nossa comunicação precisa ser temperada, equilibrada, com muito amor, com o objetivo de fortalecer, encorajar uns aos outros, consolar, confrontar, como a gente sempre fala aqui em amor. E Jesus fazia muito isso. E faz até hoje, através da sua palavra, palavras refletidas, comunicação refletida, um diálogo refletido, com esse objetivo, com o objetivo de restaurar, de encorajar, de trazer vida e não destruir vida. Precisam as nossas palavras, a nossa comunicação precisa fazer o bem e não o mal uns aos outros. Queridos, o mundo já nos fere bastante, não é verdade? O sistema já nos machuca bastante. Então, nós precisamos, em nossas famílias, ser canal de restauração, canal de encorajamento, de bênção. O pastor Hernandes Dias Lopes fala também no seu comentário bíblico de Provérbios que a comunicação é o oxigênio da alma. É o oxigênio dos relacionamentos, a boa comunicação. Mantém os relacionamentos vivos, firmes, solidificados. Por isso, que a nossa comunicação seja restaurada, para que a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, e família tem tudo a ver com casa, lar, não seja um campo de batalha, mas que seja um abrigo, um lugar de acolhimento, não um campo de batalha que fere, mata, destrói, mas um lugar de acolhimento, de abrigo, de restauração, onde, quando nós chegamos feridos da batalha do dia a dia, nós possamos chegar dentro da nossa casa, na nossa família, e sermos restaurados, renovados para o outro dia. É lá em casa, é lá onde a gente se revigora, é lá que a gente pode se levantar quando a gente está cansado, abatido, ferido, é lá. E aí a gente vai caminhando para o final com as inevitáveis perguntas para nós, para mim, para você, para todos nós. Como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa comunicação?
o que precisa deixar de ser feito e o que precisa começar a ser feito dentro da nossa casa. É uma avaliação para nós, para a nossa vida. Talvez já passou da hora de resgatarmos a boa comunicação, a comunicação saudável, o diálogo saudável dentro de casa, nas nossas famílias. Ainda dá tempo de restaurar a comunicação, ainda dá tempo de restaurar o diálogo na nossa família, dá tempo de consertar os nossos relacionamentos, dá tempo de consertar as nossas famílias. Ainda dá tempo de dar e receber perdão. Ainda dá tempo de fazer uma faxina no nosso coração e na nossa alma. Sempre dá tempo, ainda dá tempo, é sempre tempo de restauração, e essa restauração feita por Deus em nós. Ainda dá tempo. E a boa notícia para nós é que nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós não estamos sozinhos nisso, desde que convidemos Jesus Cristo a fazer parte desse processo. E eu quero finalizar com a passagem lá de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lembram daquela festa de casamento que Jesus foi? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Casamento, família, lar, casa, comunicação, diálogo, olha só. Temos um relato da presença de Jesus nessa festa, nessa cerimônia de casamento. Jesus foi convidado a estar nesta festa, a estar nesta casa, a fazer parte desse casamento, dessa família. Foi convidado. Mas lá surgiu um problema. A Bíblia diz que lá teve um momento que acabou o vinho, e vinho simboliza a provisão, naquele contexto, simboliza a provisão, simboliza a alegria. Acabou. É um problema, era uma crise ali, naquele contexto. Né? Uma crise estava instalada. Mas quem estava presente? Jesus. E Jesus resolveu aquele problema. Jesus acabou com aquela crise, Jesus trouxe alegria para aquele relacionamento, para aquele casamento, para aquela família. E quando Jesus está presente, queridos irmãos, na nossa casa, na nossa família, Ele faz tudo novo. Ele nos ajuda a lidar com as crises que existem. Jesus estava lá presente, mas aconteceu um problema. Mas Ele estava lá. E Ele ajudou aquela família a resolver aquele problema. Nós não estamos sozinhos nesse processo tão árduo, que é restabelecer a comunicação saudável dentro da nossa casa, que é fortalecer os nossos relacionamentos, marido, esposa, maridos, pais e filhos, as nossas relações, as demais relações, mas focando família. E essa passagem diz para nós que mais do que tudo, mais do que todo tipo de provisão que nós precisamos, o que nós mais precisamos, como família, é a presença de Jesus. Amém? Esse é o ensino dessa passagem, em João 1:2. Queridos, que o Senhor nos ajude nesse processo, que sejamos famílias fortes, fortalecidas, no poder de Deus, no poder da sua palavra e no poder de uma comunicação saudável. Amém?